Pessoal, o assunto da aula de vocês hoje é localização de números na reta numérica, né? Então, como eu estava falando, números racionais. Então, como eu estava falando com vocês, no quinto ano eu também estou estudando, só que eu não estou estudando números racionais. No caso deles, eu estou estudando números decimais, certo? O que muda do quinto ano para o sétimo ano? No sétimo ano, vocês já começam a conhecer os números negativos. Então, no sétimo ano, a gente trabalha os números racionais, vão ser os números que possuem casas decimais, que possuem a parte decimal, a parte depois da vírgula, tanto positivos quanto negativos. No quinto ano, nós só estudamos o número que apresenta a parte decimal somente positiva. É isso que muda. Então, eu vou aproveitar a reta numérica do quinto ano para explicar para vocês essa parte de localização, tá certo? Mas vocês sempre vão estender o raciocínio de vocês, que vale tanto, o que eu vou falar para vocês vai valer tanto para números positivos como para números negativos, tá certo? Então, vamos partir desse princípio. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um número, um sulco, então 1,8 é um número racional porque é um número que possui vírgula e também é um número decimal. Essa parte que vem antes da vírgula é a parte inteira do número, e essa daqui é a parte decimal do número, certo? Então, eu vou adiantar aqui, porque isso aqui vocês não precisam ver, né? E aí, eu vou fazer com vocês a localização desses números. Então, eu quero utilizar essa fita aqui para mostrar para vocês. Lembrem, vocês têm que estender essa ideia que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto para os números positivos como para os negativos. Aqui no quinto ano, a gente só trabalha os números positivos, ainda não trabalhamos os números negativos. Mas olha o que acontece. Então, isso daqui é a representação de 1 centímetro, tá? Então, aqui vai ser a representação de 1 centímetro nessa fita, certo? Então, observem aqui, ó. Aqui eu tenho 0 centímetros e aqui eu tenho 1 centímetro. Então, para inteirar 1 centímetro, entre o 0 e até chegar no 1 centímetro, existe esses valores que são os milímetros, que são os valores que ficam entre o 0 entre os inteiros. E esses valores que ficam entre os inteiros são os números decimais, os números racionais que vocês vão precisar aprender a colocar na reta numérica. Então, observe, depois do 0, eu tenho 0,1, depois 0,2, depois 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até chegar no 1. Depois que chegar no 1, vai ter 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, até chegar no 2. Então, entre um número inteiro e outro número inteiro, existem infinitos números racionais. Por quê? Porque aqui eu também vou poder colocar 0,11. Depois, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19, até chegar no 0,2. Aí chegou no 0,2, eu posso fazer 0,21, 0,22, até chegar no 0,29 e formar o 0,3. Então, essa é a localização, é dessa forma que vocês precisam pensar para colocar os números racionais na reta numérica. Olha outro exemplo aqui, tá? Aí aqui vem o sucessor, ó, tá vendo, ó? Então, aqui eu tô no 19,7, então eu vou ter 19,8, 19,9, para daí eu chegar no 20. Depois do 20, eu não vou direto do 20 para o 21. Antes do 20 chegar no 21, eu vou passando 20,1, 20,2, 20,3, 20,4, 20,5, 20,6, 20,7 e assim por diante, até chegar no 21. E é lógico, aqui ó, 19,7, então 19,71, 19,72, 73, 19,74, 19,75, 19,76, 19,77, 19,78, 19,79, até chegar no 19,80 ou 19,8, tá?
Então, eu só coloquei aqui no livro do quinto ano para mostrar para vocês como é que vocês localizam um número com vírgula na reta numérica. Porque é exatamente esse o assunto para nossa aula agora. Olha aqui, ó, eu estou no 9,7, então 9,8, 9,9, cheguei no 10. Antes de chegar no 11, que está lá, eu vou ter 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, 10,7, até chegar no 11, certo? Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? Entendi. É assim que descobre o número racional? A localização na reta numérica é dessa forma. Agora eu vou abrir para vocês o livro de vocês e vou contextualizar os dois. Eu vou mostrar para vocês aonde isso aqui está no livro de vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, o assunto da aula é localização de números racionais na reta numérica. Vou realizar a leitura do livro com vocês e aí eu vou explicando e relacionando os dois assuntos, tá bom? Então, aqui, ó. A representação geométrica dos números racionais é realizada de forma análoga à que é usada nos números inteiros, ou seja, cada número racional corresponde a um ponto na reta numérica. Observe a localização dos números racionais 2/5, 0,8 e menos 0,6, certo? Então, pede para vocês observarem aqui nesse desenho que está aqui do lado. Gente, só uma observação que eu quero fazer. Quando vocês tiverem uma fração, por exemplo, essa aqui que é 2/5, para vocês localizarem esta fração na reta numérica, vocês precisam efetuar a divisão. Então, vai fazer 2 dividido por 5, e aí vocês vão ver o resultado dessa divisão. O resultado dessa divisão é o valor que vocês vão ter que procurar na reta numérica. Ou vai ser aproximado ou vai ser exato, né? Se for uma dízima periódica, vocês vão procurar a localização aproximada. Se for um decimal exato, um decimal que a conta termina, tem final, aí vocês vão procurar esse número na reta numérica. Então, vocês não tem como olhar aqui e identificar a fração. Vocês precisam fazer a divisão, tá bom? Esses números já estão escritos na forma decimal, então você já é só localizar. Quando tiver a fração, vocês precisam colocar o número na forma decimal para localizar na reta numérica, senão vocês não conseguem, tá bom? Então, aqui, ó, foi colocado, tá vendo, o 2,5 aqui na reta numérica. Então, se vocês pegarem o 2 e dividir por 5, vocês vão ver que o resultado é 0,4, tá? Então, entre o 0 e o 1, ele veio e marcou aqui. Então, aqui, na verdade, no meio tem o 0,5. Bem no meio é o 0,5. Um pouquinho antes é o 0,4. Por isso, foi marcado os 2/5 aqui, tá vendo? O outro valor que está lá para representar é o 0,8. Lembra da reta numérica que eu acabei de mostrar para vocês lá do quinto ano? Que foi do 0 para o 1? Lembra que foi do 0 para o 1? Aí era 0,1, 0,2, 0,3. Olha o 0,8, 0,9 e 1. Então, a localização desse ponto na reta numérica, 0,8, é exatamente aqui. Olha a localização do outro ponto. Então, lembra que eu falei que vocês tinham que fazer ampliar a ideia para os números negativos, porque acontece a mesma coisa para o lado negativo da reta numérica. Então, ao invés de eu ir para lá, 0,1 positivo, 0,2 positivo, agora eu vou vir para cá. Menos 0,1 negativo, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6. Então, ele está localizado aqui. Aqui, ó, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, até chegar no menos 1. Vocês entenderam como localiza esses pontos na reta numérica? Alguém gostaria de perguntar? Ai, Eva. Alguém gostaria de perguntar? Então, vamos lá. Se ninguém tem dúvida, vamos seguir. Então, eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Deixa eu voltar aqui pro comecinho do texto. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho o zoom para conseguir ler o texto completo. A representação geométrica dos números racionais é realizada de forma análoga à que é usada com os números inteiros, ou seja, cada número racional correspondente a um ponto na reta numérica. Observe a localização dos números, então eu acabei de mostrar para vocês. Então, o número 2/5 está localizado na reta numérica
entre os números inteiros, 0 e 1, né? 0,4 está entre 0 e 1. Então, dividimos MN em 5 partes iguais e consideramos 2 dessas partes da esquerda para a direita a partir do ponto E. Gente, façam a divisão, encontrem um número racional e localizem na reta numérica. Esse método descrito aqui está correto, porém é mais complicado. Façam a divisão que é muito melhor, tá? Não vou nem ficar me apegando nele para não confundir vocês. O número racional 0,8 é igual a 8 décimos. Está localizado entre o número 0 e 1. Gente, vocês já sabem isso. Então, 0,1, você já sabe que entre 0 e 1, aqui foi dividido em 10 partes e aí foi contando. Então, tudo isso aqui para vocês não é novidade, aqui também não. Para localizar o número racional na reta numérica, siga as orientações. Observe se ele é positivo ou negativo. Se for positivo, posicione à direita de 0. Vocês já sabem, todos os números negativos estão à direita e todos os negativos estão à esquerda. Vocês já conhecem bem a reta numérica, né? Aí, descubra qual é o valor correspondente à sua parte inteira e à sua parte decimal. Essa fração valor pode ser obtido dividindo, ó, tá vendo? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, todos os itens anteriores, o livro não falou para vocês dividirem, só falou aqui no resumo, porque é o que se faz. A gente divide o numerador pelo denominador e chega no número decimal. Se o número já está escrito na forma decimal, é só colocar ele na reta numérica. É muito simples, não tem que complicar, o que é fácil de fazer, tá bom? E aí, vamos ver, ó. Tá vendo aqui, ó, 2 terços, 0,666, vocês vão colocar o valor aproximado desse número na reta numérica. Então, ele vai ser depois do 0,6 e antes do 0,7. Aí, vocês fazem uma marcação ali. Nesse ponto, será a localização dos 2 terços, tá? Então, menos 10 quartos é negativo, então deve se posicionar à esquerda. Então, ó, faz menos 10 quartos, menos 10 dividido por 4, o resultado é igual a menos 2,5. Então, vocês vão localizar na reta numérica o valor menos 2,5. É o número decimal. É dessa forma que se localiza. Então, olha essa reta numérica aqui, ó. Tá? Então, a reta numérica tá aqui. Ela tá de cor verde. Eu não sei se tá dando para ver muito bem, porque tá em cima de uma malha quadriculada. Mas o ponto 0 está exatamente aqui, ó. Tá vendo? Então, para cá, números positivos. Para cá, números negativos. O menos 10 quartos é igual a menos 2,5, né? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 2,5 fica na metade, entre menos 2 e menos 3. Então, aqui se localiza o menos 2,5. Perguntas? Alguém pode explicar de novo, professor, que eu não entendi muito, não. Essa reta, então, isso que eu falo, né? Se você vê, às vezes as coisas elas se complicam e não precisava se complicar. Por que não botou uma reta amarela bonitinha que nem botou no 5º ano? Botou aqui uma malha quadriculada para vocês. Ó, 0 é o eixo inicial da reta numérica, né? Então, a reta numérica inicia no 0. Para cá tem os números positivos até o infinito e para cá os números negativos até o infinito. Isso nós já aprendemos. Aí aqui, antes do 0 chegar no 1, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Lembra que aquela dízima de 2 terços era a partir, então, de 2 terços era 2 dividido por 3, que era igual a 0,66666. Então, por aproximação, a gente coloca entre o 6 e o 7 bem no meio, tá vendo? E aqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante, que aqui a gente vai fazendo de décimo em décimo até chegar no 1. Para o número negativo é a mesma coisa, então 0 menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, até chegar no menos 0,9, no menos 1. Aí, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,5, 4, menos 1,5, menos 1,6, até chegar no menos 1,9 e vai chegar no 2. Chegou no 2, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, até chegar no menos 1, não, menos 2, né? Chegou no 2. Até chegar no menos 2,5. Aí, menos 2,6, menos 2,7, menos 2,8, menos 2,9, até chegar no menos 3. Então, aqui no meio, eu vou ter o menos 2,5, que é o resultado da divisão dessa fração. Menos 10 dividido por 4 é igual a menos 2,5.
Então, vocês vêm e colocam aqui. Então, nunca se esqueçam, quando vocês forem fazer a representação do número racional na reta numérica, efetuem essa divisão. Vocês não têm a necessidade de colocar na reta numérica esta fração, porque senão vai confundir, tá bom? Entendeu agora, João? Entendi. Tá. Então, eu vou seguir aqui, tá bom? Aí, aqui na sequência, já tem as atividades, certo? Então, eu vou encerrar agora a primeira parte da aula de vocês, tá certo?